Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tanto tempo que eu não falo com vocês e aqui, finalmente gravando esse vídeo e tudo mais. E tá um dia extremamente chuvoso pra caramba, porque aqui tá nublado e tá chovendo bem direto, enfim, né? Ah, realmente faz muito tempo que eu não falo com vocês, eu tô com bastante saudade também das lives, dos vídeos e me divertindo com vocês, rindo pra caramba, vendo as conversas do chat e tudo mais, né? Mas o intuito do vídeo de hoje é outro assunto, como bem, né? Como eu perguntei a alguns de vocês e alguns de vocês responderam sobre que queriam ver um vídeo comigo aparecendo e que eu pudesse explicar o que estava acontecendo comigo, o que estava rolando e etc. Esse sumiço todo sem explicação e mesmo explicando algumas vezes, né? Que tem lá pelo canal de transmissão do Zap, né? Que o link está na descrição. E também, né, por eu estar sumindo, assim, seja do canal, seja das redes sociais, enfim, eu sumi de tudo praticamente. E é isso. Mas não vamos enrolar tanto, né? Até porque eu tenho que fazer o vídeo correndo, porque eu tô gravando no dia que eu vou fazer um exame. Eu já explico porque eu vou fazer esse exame para vocês ficarem um pouco mais cientes do que está acontecendo. Aproveito que o vídeo não vai ser tão longo. Sei que alguns de vocês não vão gostar porque vocês estão gostando de me ver. Sei disso. Mas é porque já eu tenho que sair. Não já agora, sabe? Já daqui umas 5h30, 6 horas eu tenho que sair para fazer mais um exame. Esse é o motivo que eu vou contar no vídeo pelas coisas que estou passando e tudo mais, tá bom? Olha só, eu anotei, né, aqui, porque se fosse o Ionais antiga e etc., eu estaria me lembrando tudo de cabeça e agora eu não estou mais me lembrando. Então tá aqui, ó, tudo anotadinho, escrito, algumas coisas meio bagunçadas, mas vai dar para entender quando eu estiver explicando. Quando esse vídeo for ao ar, eu já terei saído de casa, né? Não, gente, calma. Ionais, eu não saio de casa porque foi expulsa, não. Que isso, gente? Não, calma. É mais porque eu vou fazer um exame específico, né? E eu vou explicar depois ao longo do vídeo porque eu vou sair mais cedo. O trabalho aqui, o que houve? Vocês sabem que eu estava trabalhando, por isso que, né, terminei minha faculdade maravilhosa e fui trabalhar. Vocês sabem qual é a empresa, não preciso teoricamente citar nome e etc da empresa, até porque vocês já me viram em alguns vídeos e eu estava com a camisa da empresa, né? Então, se vocês não souberem, tudo bem, vai ficar aí mesmo, que eu não preciso ficar revelando o nome da empresa, nem nada. Eu só sei que agora eu tô afastada do trabalho. Ai, Jonas, o que aconteceu? Por que você tá afastado? O que aconteceu? Explica, mulher. Fala alguma coisa. Pois é. Ah, eu tô literalmente há 3 meses. Eu trabalhei literalmente 3 meses no trabalho. Nem parece, né? Tipo, eu trabalhei lá na loja 3 meses, né? E quando eu fiz 3 meses, eu comecei a sentir algumas coisas. Mas não necessariamente nessa ordem. Eu comecei a sentir desde que eu entrei lá, né? Desde que eu entrei na empresa, tudo começou a desandar. Eu estava num momento muito conturbado da minha vida, muito mesmo. Eu tô olhando de vez em quando, é porque eu tô olhando quando o vídeo acaba. E simplesmente com essa conturbação que teve da minha mente, muita pressão sobre mim, querer fazer residência, término de relacionamento. Então, isso acabou ficando esculhambando na minha cabeça e enfim, eu buguei e buguei com as coisas que aconteciam dentro do meu trabalho também. Fizeram bugar mais ainda, porque eu já estava com problemas emocionais de fora, né? Pressão, término de relacionamento, enfim, estava com tudo de pressão de fora. E eu vou para um trabalho, né, para pagar meu CRN, que foi a carteirinha que eu tenho do nutricionista, né, porque eu sou formada em nutrição. Então, o que acontece? Quando eu entrei no trabalho, eu pensei, novas pessoas, novos ares, vai dar certo. Foi assim que eu pensei, né? Mas antes de vocês entenderem por que que eu, né, fui para um emprego que deveria ser a minha área, né? Com certeza deveria ser a parte de nutrição, com certeza absoluta. Mas como eu quero fazer residência, eu acabei não apostando para entrar numa área normal de nutrição. Apesar de ter colocado alguns currículos, mas nenhum deles foi chamado na área de nutrição, até porque eu nem tinha me formado ainda e, né, precisava do diploma, o CRN ativo e nenhuma dessas coisas eu tinha. Então, eu acabei mandando o currículo para essa loja que eu estou atual e essa loja aceitou por eu ser PCD. Vai aparecer aí na tela, é claro. É claro.
né? Mas o que significa PCD, Ionasa? PCD é como se fosse deficiência, né? A pessoa que tem deficiência, seja física, mental, eh, intelectual, da visão, e entre outros. É deficiente físico, né, teoricamente. Tempo na empresa e comecei a sentir umas coisas que eu não deveria sentir. Primeiramente, eu estava num cargo, né? Eu estava como operadora de loja, esse é o meu negócio. Teoricamente, operador de loja é tudo que tiver na loja, seja reposição, seja abastecimento, seja devolução, né? Fora isso, tem a limpeza que a gente não precisa limpar, mas existe alguns momentos da vida que, né, não é função do SG fazer isso, a gente faz também para poder dar uma melhoria na loja, né? E a gente faz uma limpeza das prateleiras, de alguma coisa que foi derramada no chão e etc. Isso não é um problema de fazer isso, não. Teoricamente, eu também não acho problema, não. E fiscal de caixa, ou caixa, fiscal é só depois, quando você, né, você pode subir de cargo e você se torna fiscal de caixa. E no caso, caixa, né, que é isso que eu tava fazendo. Os problemas emocionais que eu passei lá foi basicamente pessoas falando uma coisa que na verdade era outra, né? Ou então, tipo, a Ionasa fez isso sendo que eu não fiz. Tipo, Ionasa, faça isso, aí eu faço. Ionasa, faça aquilo, eu faço. Mas quando a pessoa chega assim pra você e diz, Ionasa fez isso, só que Ionasa não fez, é meio estranho, né? E principalmente chegar num canto onde ninguém tá lá, né? Eu, tipo, escutar vozes. Eu comecei a estranhar porque eu comecei a escutar vozes. Gente, calma, eu não sou esquizofrênica, tá? Não sou, beleza? Já tenho realmente feito exames contra isso e eu não sou esquizofrênica. Então vamos ficar tranquilos. Mas de eu chegar num canto e dizer, olha, Ionásia tá fazendo determinada coisa, Ionásia é isso, Ionásia é aquilo, enfim. E eu chegar num canto e a pessoa não tá, ou então eu chegar num determinado momento do local e a pessoa sair. Então meio que tipo, né, eu ignorei por muito tempo esses problemas, deixei de lado, né? Fiz algumas amizades excelentes que eu tenho lá, pessoas maravilhosas. Sempre fui incrível e perfeita com todos, né? Porque eu sou uma pessoa assim, né? Eu não consigo agir de um jeito que eu vou depois agir de outro, né? Eu não sou assim, eu não sou realmente. Chegaram até me falar quando eu tava lá que tudo isso, esse sorriso, falar bom dia, boa tarde, boa noite, em uma semana isso desapareceria e eu mostraria a minha verdadeira face, né? Eu nunca fiquei sabendo quem foi que falou, mas não é legal falar uma coisa dessa, né? E tá aí, 3 meses continuando do mesmo jeito. Esse jeitinho bexiguinha de ser, esse jeito aí do bexiga, esse jeito do bexiga, esse jeito de ser meu, esse jeito que eu sou mesmo, a Ionásia de vocês, etc. Que vocês sabem meu nome, etc. Mas eu tomei 2 atestados, uma semana sim, outra não. Às vezes eu tinha isso, por causa da minha lombar, de ter pegado o peso, que não era para eu ter pego o peso. Eu saí de lá praticamente chorando, querendo ir no hospital e saí. Isso foi antes do período da Páscoa. Graças a Deus eu consegui trabalhar na Páscoa e deu tudo certo. E depois que passou o período da Páscoa, ainda tirei outro de novo, que eu fiquei atestado, fui pro hospital, ganhei atestado de novo, mas no remédio que eles não davam para mim não adiantava de nada. Até que um deles falou que eu tinha que ir pro neuro, porque poderia ser que alguns remédios que estivessem dando para mim ou ficariam piores na minha condição de fibromialgia, ou então os problemas que eu poderia vir depois, que eu vim ver depois desses problemas, poderiam acarretar numa piora no meu estado. Então pensei, por que neurologista? Aí a gente vai entrar agora na história que interessa. Eu entrei de atestado um dia antes de. Um dia não, tipo, eu entrei de atestado oficial dia 8 de maio. Porque eu tive um dia extremamente desgastante, emocional extremamente abalado e aconteceu umas poucas e boas lá na empresa que nem merece mais acontecer. Teoricamente, o 8 de maio eu ganhei um atestado de 10 dias para uma clínica geral, tá? Para poder cuidar da minha fibromialgia. A minha fibromialgia, ela foi diagnosticada no dia 17 de março de 2021. Porque esse tipo, tanto tempo não era de agora, não? Não, não é de agora. É de 2021 que eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é uma doença crônica, né, nas articulações.
Qualquer coisa, se eu não tiver muita informação agora para eu dizer nesse momento, vai ter aí umas coisas que vão ficar em cima de minha cara e vocês vão estar ouvindo todo jeito, porque vai estar na tela. E é isso que importa, vocês estarem ouvindo o que eu tô falando, né? É uma doença das articulações, mas resumindo, é uma doença crônica que você não tem como passar ela com a dor que você está sentindo. Cair um pingo gelado em cima de você, você vai estar com dor. Você está sofrendo um estresse do caramba, você vai estar com dor. Você está com ansiedade pra caramba, você vai estar com dor. Você andou, você pegou peso, você fez alguma coisa, você vai estar com dor. Então, ela surge do nada e ela some do nada. Elas podem sumir com exercício ou pode sumir sem. Pode sumir com remédio ou pode não. Então, meio que tipo, às vezes a minha fibromialgia, ela some rapidamente e às vezes ela não some. Às vezes ela some com uma noite bem dormida, às vezes ela não some. Então, meio que tipo, ela é que nem a TPM, ela vem quando ela quiser e acabou. E eu não conseguia me mover, eu não conseguia. Eu ficava entrevada, ficava toda assim, tipo, quebrando, sabe? Os dedos, tinha dedos que ficava assim, eu não conseguia fechar a mão, sabe? Eu não conseguia fazer nada disso assim, sabe? Com a mão. Não conseguia mover corpo, não conseguia fazer nada, nada, nada. Aí eu dei um basta, quando eu comecei a ficar muito pior, minha imunidade lá embaixo, eu comecei a adoecer direto. Dei um basta e fui com minha mãe lá na clínica, e onde a gente descobriu, por alguns testes, né, para o teste de exame de sangue e testes físicos mesmo da doutora, da médica, tocar em alguns pontos do meu corpo que eu não conseguia, olha, eu não conseguia fazer nada, não, era dor pra caramba dessas dores e foi diagnosticada com fibromialgia, né? Eu tentei na época a perícia, não conseguia, por quê? Porque na época ela, da doença de fibromialgia, não era indicada para ser uma doença de auxílio-doença, né? Ela é como se eu estivesse mentindo as dores que eu estava sentindo e etc. Porque depois que eu pesquisei, não é motivo suficiente para você entrar no auxílio-doença da época, que hoje em dia é auxílio por incapacidade, né? Então, tem que esperar a boa vontade dos governantes para fazer alguma coisa. Não, não vou fazer nada, não. Tenho um atestado, mas eu não podia ser colocada como PCD, porque na época, fibromialgia não era considerada uma doença autoimune, também não é considerada uma doença crônica. Tem controvérsias contra isso. Eles falam que a doença da fibromialgia é uma doença autoimune crônica. E tem vezes que tem pessoas que falam que a fibromialgia é uma doença apenas crônica. De toda forma, é uma doença, ela não tem cura e eu vou sentir dor pelo resto da minha vida. Seja eu estar estressada demais, eu já começo a sentir dor. Se eu estiver ansiosa por alguma coisa, um medo que deu, etc., eu vou sentir dor. Se eu tiver com crise de pânico, eu vou sentir dor. Se eu tiver com, vamos dizer assim, tá chovendo, pingou e eu fiquei toda molhada, eu vou ficar sentindo dor, não tem como. Eu sinto dor em todas as articulações. Tudo que tiver dobrinha, assim, que é tipo, aqui é uma articulação, aqui. Enfim, pulso, joelho, tudo que for articulação que dê para fazer assim, que dê para se movimentar, que dê para pegar, você vai sentir dor na articulação. Eu sinto no pescoço, eu sinto na cabeça, eu sinto em tudo, tudo. Até pentear meu cabelo se torna um sacrifício para mim, às vezes, algumas vezes. Então, essa é a doença da fibromialgia que eu possuo desde 2021. Eu tenho uma outra pessoa na família com isso, que é a minha tia. Eu agora eu sei o que ela sente, né, em termos de ter a fibromialgia em si. Eu tenho uma doença nas costas, né, na coluna, que se chama escoliose. Quase todo mundo, né, pode nascer com ela ou não, né, e etc. Eu já nasci com ela, de acordo com os médicos, né, que eu fui. Eu usei um colete, eu não sei se eu consigo mostrar o colete que eu usei, mas qualquer coisa vai estar aí na tela. Eu usei esse aqui, que é um errado. Se tiver aparecendo aí, se não tiver, é um que fica assim, sabe? Que ele fica desse jeito aqui. Ele aperta a coluna, aperta aqui o corpo e fica com o negócio aqui. Eu usei um ano dele, errado. Porque o médico nem olhava pra minha cara e simplesmente disse que, beleza, vai usar o colete aí que eu tô indicando e acabou. E pelo resto da minha vida eu tenho que usar cama ortopédica. Principalmente entre dura a mais maleável possível, porque ela tem que ser meio termo, para o meu caso, né? E depois que eu usei um ano o colete errado, eu fui para outro médico que finalmente olhava pra minha cara, olhava na cara da minha mãe, olhava pra gente, conversava e tudo mais, para simplesmente dizer que a gente usou errado o canete. Fazer o quê, né? E com essa que a gente usou errado e etc., ele passou um colete normal, que ele só é aqui da cinturinha, assim, pra baixo, que deve estar aparecendo na tela aí, não sei. E pronto, fiquei... Eu não sei realmente
Se for para dizer em data, eu não me lembro quanto tempo eu fiquei com este colete, que eu usei o colete e pronto. E melhorou praticamente muito da minha coluna. Mas umas coisas que ele sempre falava para mim, quando eu estiver me sentindo corcunda, faça assim. Se eu estiver em pé e eu estiver assim, faça assim. O máximo possível tentar fazer assim. Então, toda vida que eu tô ali querendo ficar corcunda, eu volto. Sempre vou estar voltando, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho desde que era criança. Então, eu acabei, né, ficando com esse negócio, essa postura para sempre, desse mesmo jeito. Eu tenho uma perna esquerda que ela é menor por 1 centímetro. Eu sempre achei que tinha aumentado os centímetros e etc. Mas não, no final das contas continua com 1 centímetro. Então eu pensava em usar um saltinho de 1 centímetro para melhorar as dores da minha coluna, mas nem era isso. A minha coluna, que é a minha lombar, eu estava sentindo muitas dores depois de grande, de adulta, e eu não sabia dizer se era por causa da perna de 1 centímetro. Quando eu fui para o médico ortopedista, ele disse, né, que eu teria que fazer uns exames para verificar se é por causa desse centímetro. Como não foi referente ao centímetro, de 1 centímetro, enfim, não foi referente a esse 1 centímetro de diferença de perna, então ele passou uma ressonância da lombar para eu fazer. Bexiga, viu? É muito caro, nossa. Mas aí, na época, quando eu paguei, era R$ 900, mas eu consegui pagar por 400 e pouco um plano que tinha lá do negócio funeral e etc. Então, acabou, eu paguei um pouco mais barato. Graças a Deus eu tinha um pouco mais de dinheiro e consegui pagar esse aí mais barato, né? Pronto, aí chegou o resultado da ressonância, né? Vamos dizer assim, eu olho pra cá e não sei pra onde eu tô olhando, porque a câmera às vezes ela some, então eu não sei. Ela some não, sou eu que não tô conseguindo ver. Pronto, aí chegou o resultado da ressonância. Eu vou dizer exatamente o que ele disse aqui, para vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Eu vou botar na tela, tá certo? Ela fala: pequeno desvio do eixo lombar esquerda. Aí tem discopatia por desidratação. Pequena protusão discal focal posterior mediana e mediana em L3 e L4. E tinha outra também que é muito grande e eu não anotei. Que é espondilodiscoartrose. Pronto. Esses nomes bexigais todos aí, que vocês não entenderam porcaria nenhuma, a não sei que você seja médico e você entenda o que eu tô falando aí, etc. Eles três, esses quatro, cinco, não sei, se resume a, teoricamente, hérnia de disco na lombar, né? Uma hérnia de disco. Mas, em outras palavras, como até o médico falou, são três doenças degenerativas, né? Que, com o passar do tempo, os discos que tem na minha coluna, né, que tem uma imagem aí, esses disquinhos, que são os discos que fica, né, entre a coluna, que é como se fosse uma molinha, um negócio assim que fica no meio, cada osso, e tem esse disco no meio. Desidratação que está ocorrendo é quando eu não estou conseguindo fazer exercício. Porque o meu exercício indicado para fibromialgia é pilates, yoga, esses outros. Porém, eu não consigo fazer esses exercícios. E por eu não conseguir fazer, porque dói o corpo inteiro, porque a minha fibromialgia é muito boa de, tipo assim, eu tô sentindo muita dor, então é melhor eu fazer exercício, né? E fazendo exercício vai melhorar minhas dores. Mas eu não consigo fazer os exercícios porque a coluna fica doendo. Então, o que acontece? É uma coisa por outra. A minha lombar fica doendo pelos exercícios que eu faço da fibromialgia e eu não consigo fazer. Então, o que acontece? Como é que eu tiro a dor da fibromialgia se eu não consigo fazer exercício? E se eu vou fazer exercício, dói mais ainda, porque eu tô com os discos desidratando sem água, porque eu preciso da água que é provocada quando eu faço os exercícios. Então, como é que a gente faz para fazer essa parte? Fazer exercício no vento, né? Ficar voando e tentar voar para ver se o meu exercício se dá pelo voo, pelo vento e etc. Ionaisa, você já tentou fazer hidroginástica? Não fui. Eu gostava de fazer natação quando era criança, mas eu não consigo fazer, por quê? Porque tem que pagar toda a vida que vai, e por mês agora eu estou usando para os meus remédios, os meus exames, então se realmente for mais uma coisa na minha vida, aí sim eu vou ter que, né, tentar de um jeito fazer essa natação, pilates, muay thai, o que for, yoga, contanto que dê certo para eu poder colocar, né, as coisas no eixo, porque eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada. Eu subo uma escada, já tô cansada.
Eu desço uma escada, tô cansada. Não é por falta de nada, não. Sinceramente, porque eu sempre fazia 20 minutos caminhada, ida e volta. Eu sempre fazia caminhada 20 minutos, ida e volta. Tipo, 20 minutos ida, 20 minutos volta para ir pro trabalho. E mesmo assim, eu chegava lá exausta. Eu fazia esse exercício de caminhada e chegava exausta. Chegava lá exausta. Eu saía do trabalho exausta e vinha caminhar 20 minutos a pé, da parada para cá, porque não vinha ônibus. Meu Deus, caramba, eu ficava com. Nossa, eu ficava pior do que eu já tava. Chegava a deitar na minha caminha maravilhosa, já tava sentindo menos dor, porque ela não é melhor, né? A cama ortopédica. Ultimamente, eu tô sentindo tontura, falta de memória, problemas de concentração e visão sumindo. O que acontece? Vamos lá. Já tem um tempo, quando eu comecei a trabalhar, desde a Páscoa, que eu comecei a sentar com esses dores, eu comecei a sentir tonturas. E foi gradativamente. Eu baixava a cabeça a tontura, eu andava a tontura. E isso, às vezes, acontece também do nada. Enfim, né? Então, a tontura sempre acontecia. Esse olho aqui, ele some a visão. Ele começou a ter tipo umas moscas volantes, um negócio assim, sabe? Uma enxaqueca. E eu não tava sentindo enxaqueca, mas ele começou a sumir. Eu olhava para um canto, olhava para o outro assim, e mesmo assim tava sumindo a visão. Então, o que acontece, Jornais? Eu fui para o médico, né? Eu fui para a clínica, depois eu fui para o neuro, que eu já tinha marcado o neuro. Foi uma conversa muito boa. Ele fez uns testes comigo, né? Ele fez um teste que é tipo fazer assim, sabe? Fazer assim. Tipo, eu ficar, tipo, tem que olhar os dedos, alguma coisa assim. Fiz o teste de caminhar, né, que é caminhar em linha reta. Eu não consegui caminhar em linha reta sem ficar tombando pro lado. Fiquei tombando para um lado e pro outro. Isso não foi, tipo, foi sem querer. Tipo, eu ando e eu nunca tinha percebido que eu tava andando assim. Quando eu andei mais de uma vez, eu realmente percebi naquele momento que eu tava tombando de um lado pro outro. Eu ando dessa minha forma meio bexiguenta da vida, mas eu não tinha percebido que eu tava andando caindo por lados, né? Vamos dizer assim. Alguma coisa poderia estar acontecendo. Então, ele fez mais outros testes, que é para ver a sensibilidade, né, das pernas, né? Que tipo aquele negocinho que bate para saber se você vai fazer assim, né? Bate no joelho e levanta o pé. O meu levantou rapidamente, né? Que ele disse que não era para isso acontecer, porque ele falou que a minha sensibilidade está muito grande. Então ele botou aquela luzinha que os médicos costumam botar nos olhos, sabe? Que bota aqui para saber se a pupila tá boa, se a resposta tá boa e etc. Ele colocou desse olho primeiro, né? Porque ele sabia que esse aqui estava apagando. Sim, falando da conversa, a visão do olho voltou, tá? Eu consigo enxergar bem, só que demora muito. E naquele dia demorou de 30 minutos a 1 hora. E isso me assustou, porque demorou muito para voltar, muito mesmo. Mas ela voltou, tá bom? Era só para dar um ênfase naquela outra história. Com esse olho, botou a luzinha aqui, aí pediu para seguir, né? Tipo, vai e volta, seguindo assim, seguindo. Aí quando botou nesse, ele não teve uma reação. Ele ficou meio sem reação, o olho, sabe? O olho, tô falando do médico, não. Aí meio que tipo assim, ele foi e voltou. E eu não conseguia nem abrir o olho. Tipo, a reação é que não, a pupila não diminuiu, mas eu fiquei assim, sabe? Tipo, não conseguia nem sequer abrir o olho. Já esse aqui foi normal. Ela aumentou e diminuiu tranquilamente. Mas esse aqui eu não conseguia fazer nada. Era só assim. Eu já fui no oftalmo e disse que tá tudo bem. Eu já troquei de óculos, já troquei de lente, então tá tudo bem. Na parte de pressão do olho, na parte dos olhos, tá tudo ok, tá tudo normal, não tem nada de errado com ele. Nada de errado mesmo. O que acontece isso? Aí eu perguntei, eles perguntaram quanto tempo já tinha isso. Eu mostrei uma tomografia que eu fiz da cabeça e na tomografia não falava absolutamente nada. Então por isso que ele fez o quê? Ele passou uma ressonância magnética do crânio. Então, o que acontece? Essa ressonância vai descobrir se eu tenho alguma doença degenerativa, uma doença, enfim, essas palavras que estão surgindo aí, para eu não falar aqui, etc., né? Porque isso mexe comigo. Eu estou bastante assustada para hoje de noite, né? Mas eu estou tentando me acalmar, rezando, orando, o que for, né? E tudo mais. Sinceramente, gente, eu quero saber a resposta e eu quero iniciar um tratamento. Mas eu tô assustada, porque isso foi do nada. Isso aconteceu do nada. E eu não quero passar por isso. Caramba, tem muita coisa que eu tô deixando de lado. Eu tô deixando de lado minha residência, que eu não tô conseguindo estudar. Eu tenho até um livrinho aqui, deixa eu até mostrar aqui, que eu comprei para me ajudar a estudar, né? Que é esse aqui o Sanar, que eu amei, tá?
eles fazem os melhores livros. Eu tô estudando para não esquecer as coisas que eu já estudei, que eu já aprendi na faculdade, etc. E esse livrinho vai me ajudar também muito na residência, que eu quero fazer residência. Então é de 7h20, né, que começa. Assim, se começar mesmo nesse horário, é de 7h20, né? De toda forma, tem que estar em jejum. Só posso tomar água e etc. Pronto. Normal isso. É isso, gente. Aí o que acontece? Ele já deu um pré-diagnóstico, né? O neurologista, que é assim, diagnóstico prévio de uma doença neurodegenerativa infectocontagiosa. Aí eu disse, tá com a bexiga infectocontagiosa, que gente, eu vou passar pra quem? Eu vou passar pra quem, gente? Essa doença, enfim, né? Eu não quero passar para ninguém. E eu também não sei como é que ela conseguiu adquirir. Mas se é infecto-contagiosa, não é bactéria nem nada, então se não foi alguma coisa, eu só sei que ele fez umas perguntas habituais, mas eu não respondi, eu respondi da melhor forma possível e não sei. Eu só espero que não seja nada demais e que tenha uma resposta, porque já tem praticamente 1 ano a 2 que eu tô com esse visão periférica sumindo. Eu tenho dores nas costas e já tem 1 ano a 2 que estou sentindo mais e mais ainda. Só que só agora eu fui diagnosticada como. Diagnosticada. Só agora eu fui colocada como PCD. Por isso que foi esse o motivo de eu ter entrado mais rápido na loja, né? Na empresa que eu tô. Então, o PCD, né? Eu me tornei deficiente físico por causa dessas doenças degenerativas na coluna, doenças da coluna, juntei com a fibromialgia e me tornei PCD. Pronto, eu tenho até uma carteirinha que eu posso ir para eventos, shows e etc. pela metade do preço e ainda posso levar uma pessoa para pagar mais barato, e etc. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é só para manter um pouco do meu humor Dionísia, que vocês sabem que eu sou desse jeitinho que eu sou e tudo mais, tentando manter, né, para não, né, fazer, tipo, ficar nessa parte dolorosa que eu tô sentindo e tudo mais. Então, dói muito o que eu tô sentindo. Eu agora tô com muita dor no corpo, na cabeça, tô com enxaqueca e tô aqui gravando para vocês, né? Porque eu tava demorando demais. E eu decidi que eu tinha que gravar logo, porque eu não podia deixar vocês na mão, né? Que vocês são meus preciosos, minhas preciosas bexiguinhas. E eu não posso, né? Eu não posso sumir assim sem vocês saberem o que está acontecendo comigo, né? Tem pessoas muito especiais na minha vida, eu agradeço muito a presença de cada uma delas, né? Tem pessoas que eu falo todos os dias e tem pessoas que eu não falo, mas eu agradeço muito que estão comigo, né? Etc. Novamente, me perdoem se eu esteja afastada, se eu estou afastada, me perdoem, porque tem coisas que eu não consigo manter contato mais direito por apenas pelos problemas que estão acontecendo comigo. Dizem que não, tá acontecendo com muita coisa com os outros e tudo mais. Aí, gente, e eu também tô tendo problemas e não tô descontando em ninguém, nada disso. É isso, gente. A Ionais aqui, tá com medo de que daqui a algumas horas eu já esteja, né, fazendo e etc. Quando esse vídeo entrar no ar, não sei se vai ser entrar no ar de 6 horas ou se vai ser entrar depois do momento. Eu vou tentar editar o mais rápido possível e colocar das 6 horas para que vocês vejam o vídeo e tenham, né, e rezem por mim. Porque além da ressonância magnética que eu vou fazer no crânio, né, que etc., eu tenho que fazer uma bateria de exames de sangue muito grande, que ela vai definir se eu tenho também outras coisas que eu falei aí da ressonância e etc., através da parte sanguínea, né? Eu creio que eu não tenho, mas se eu tiver algum, por exemplo, se eu não tiver problema neurológico, mas tiver problema endócrino, que é isso aqui, né? Porque eu já tive hipertireoidismo quando era criança, então não sei se a tireoide que tenho aqui tá danificando alguma parte do meu cérebro, tá danificando o meu corpo, tá danificando meus pensamentos, minha falta de concentração, minha falta de foco, minha falta de memória, de toda forma, gente, é isso. Então, é isso meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido uma chatice assistir o vídeo, mas é um pouco mais sério o assunto, então me perdoem por eu estar fazendo desculpa aí o vídeo e tudo mais, mas eu tinha que dar satisfação e notícias a vocês, né? Beijo no coração de cada um de vocês e a Eunase está pedindo que rezem por ela. Amo muito vocês e até um próximo vídeo.
Eu mando notícias em breve escrevendo na comunidade ou então lá no Zap. Tá bom? Tchau, tchau.